voltamos todos às nossas casas em horário útil, a tempo de descansar, que amanhã é dia de trabalho. Não vou fazer nenhum discurso formal, vou só fazer um enquadramento do que se vai passar a seguir. Não posso nem quero deixar passar o momento sem agradecer ao município de Vila de Rei, na qualidade de vice-presidente, o Dr. Paulo que está aqui connosco, esta oportunidade de estarmos aqui em Vila de Rei. É muito importante para a Associação Empresarial estar nos conselhos do seu território, junto de todos os empresários e, portanto, estarmos aqui em Vila de Rei no primeiro jantar de debate também não é uma coincidência. Foi um compromisso que assumi desde logo com o Presidente do município, com o Dr. Ricardo Sousa, no que dizia respeito ao início destes jantares de debate. Viríamos no primeiro aqui para dar um sinal claro da nossa proximidade com os empresários aqui deste concelho. Preciso e quero cumprimentar os nossos convidados que vão fazer aqui o seu papel de nos alimentar de conhecimento e de nos provocar também para esta dinâmica da inovação social. O Dr. Filipe Almeida, que é o Presidente de Portugal Inovação Social, já agora a Dra. Alexandra Neves também está aqui, que é da sua equipa. Ao Dr. Tiago Leitão, que está online e que nos vai dar aqui também um contributo numa perspectiva europeia, à professora Assunção Vaz Pato e à equipa do Centro de Envelhecimento que está a ser criado e que está numa dinâmica muito relevante aqui no nosso território. A todos o meu muito obrigada também pela vossa participação. Um cumprimento a todas as entidades do cariz social que se juntaram a nós neste evento. É muito relevante este tema para vocês e para nós também a vossa participação. E a todos os empresários, porque isto é feito para os empresários. Um cumprimento muito especial aos empresários de Vila de Rei. Muito obrigada pela vossa participação. Por favor, disponham da associação. Nós temos uma equipa técnica extraordinária que está disponível para vos apoiar, junto com o Gabinete de Apoio às Empresas aqui do município também. Portanto, estejam à vontade para nos contactar. Nós vamos inclusivamente contactar-vos ativamente, porque estamos até ao final do ano a trabalhar numa auscultação e num mapeamento das necessidades de mão de obra e dos perfis da mão de obra que cada empresa do nosso território precisa. Nós precisamos dessa informação para poder encontrar soluções para esta causa, que é uma causa do nosso território, que é a falta de mão de obra, conhecendo as necessidades reais, atuais, no futuro, considerando os vossos possíveis planos de expansão, incluindo também os perfis dessa mão de obra. É um mapeamento muito simples, mas também estamos na associação disponíveis para o fazer convosco e ajudar-vos a responder ao inquérito. Estes jantares são completamente informais, prevêem e vivem da vossa participação. Portanto, por favor, participem, façam as questões que entenderem. Isto é informal, portanto, todas as questões são relevantes. Foi uma ideia que nós fomos beber. Copiar seria um termo que não seria legal utilizar, até porque podia ser acusada de roubar direitos de propriedade, mas fomos beber. É um verbo mais delicado à direção do Dr. Trigueiros de Aragão e, de facto, é um modelo que nos permite estar junto dos empresários e ouvir-vos, aproveitar também para vos trazer novas ideias. Hoje temos aqui esta oportunidade extraordinária de olhar para a inovação social e ver como é que a inovação social pode fazer dos nossos territórios, das nossas empresas, das nossas estratégias, empresas, territórios mais competitivos, mais resilientes, com capacidade de captar e de fixar recursos humanos que são tão importantes e de garantir uma coisa que é fundamental para todos nós e que não é uma redundância, que é a qualidade de vida e a garantia das infraestruturas que todos necessitamos para vivermos bem nos nossos territórios. Votos da continuação de um excelente momento e, por favor, não se esqueçam, participem, façam as perguntas que entenderem, não há perguntas pouco relevantes, todas são relevantes, está bem? Muito obrigada, bom trabalho para todos. Vou passar a palavra ao Vice-Presidente, ao Dr. Paulo. Olá, muito boa noite a todos. Aproveito para cumprimentar pessoalmente. Eu trago aqui a minha cábula para me ajudar. Estou em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Rei, que não pôde estar presente. E aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente
da Associação Empresarial da Beira Baixa, a qual nos congratulamos por de facto ter cumprido a palavra que deu ao Sr. Presidente da Câmara e de ter realizado o primeiro jantar aqui em Vila do Rei. Muito obrigado. Eu acho que a afluência comprova aquilo que é a nossa visão e quão certo estava o Presidente Ricardo Aires quando lançou o desafio. Aproveito para cumprimentar Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação Social, Tiago Cardoso Leitão, CEO da EASY, European Association for Social Innovation, e ainda a Associação Vaz Pato, em representação do Ministério do Interior e da equipa aqui atrás. Aproveito também para cumprimentar todos os empresários aqui presentes, todos os representantes das IPSS e que também estão junto de nós, as IPSS, quer seja do Conselho, quer seja fora do Conselho, caros amigos, caras amigas, se eu falhei aqui no protocolo, peço desculpa, sintam-se todos cumprimentados e espero que, tal como eu, tenham saboreado do jantar que eu considero que estava realmente muito bom. O nosso empresário também está de parabéns. Obrigado. Depois, neste caso, fomos desafiados a fazer um retrato daquilo que foi as nossas políticas de âmbito social no Conselho de Vila do Rei. Isto dava por uma semana, vou tentar resumir aqui, sim, muito levemente aquilo que tem sido os últimos traços e depois também apontar aquilo que são os nossos projetos futuros nesta matéria. Com efeito, como especialmente os vilarrejenses sabem, depois de 2003, o marco da nossa vida, tivemos que, e quem cá estava, a Iniciativa Municipal, teve que orientar a atuação municipal para outras linhas de atuação, que não o turismo, que era o principal foco. Apostámos, na altura, liderados pela Dona Irene Barata, numa estratégia de dotar o Conselho de Infraestruturas de apoio à terceira idade e bem assim, promover a fixação da população, criar uma imagem de futuro a quem tinha perdido tudo e não tinha basicamente uma visão de como iria sustentar os seus filhos, como iria sustentar a sua família. Essa estratégia em 2003 foi considerada pioneira na altura, ainda hoje somos considerados um conselho com uma vocação social bastante acentuada, mas, tal como o princípio básico de economia, em que a afetação de recursos escassos para necessidades limitadas, o mundo mudou, o mundo acelerou. Hoje, quando falávamos na mesa, ninguém via o seu telefone. E as necessidades mudaram. Hoje não basta termos a possibilidade de cuidar do nosso idoso num lar, que aproveita a oportunidade para enaltecer o extraordinário trabalho que as nossas IPSS fazem em todas as valências que existem no Conselho e contribuem decisivamente para a qualidade de vida no Conselho e contribuem decisivamente também para que Vila do Rei seja o Conselho com o maior índice de longevidade do país. Presto aqui minha homenagem a todas as IPSS do Conselho, nas pessoas que aqui as representam e naquelas que não puderam vir. Mas, de facto, como eu disse, o mundo mudou e um conjunto de necessidades novas foram surgindo. O Executivo Municipal sentiu a necessidade de ir ao encontro das pessoas. E, neste sentido, lançámos um conjunto de projetos, nomeadamente um destaque, o projeto Esperança Porta a Porta, também alicerçado no projeto Um Olhar Mais Humano. Nós nos deslocamos às aldeias, vamos ter que as pessoas, vamos ao encontro das suas necessidades, procurar levar até elas um pouco de conforto, analisar um conjunto de indicadores básicos de saúde e, ao mesmo tempo, muitas das vezes, ter uma palavra para essas pessoas. Perceber como é que elas estão, quais é que são os seus problemas, aquilo que as aflige e, ao mesmo tempo, ajudar a fazer o requerimento ou trazer o recado para o vereador ou para o presidente que falta tapar aquele buraco. Procuramos aproximar-nos ainda mais das pessoas. Somos um concelho pequeno, onde todos nos conhecemos, mas a proximidade nunca é demais. Este trabalho é realizado com uma periodicidade fixada junto às populações, com a parceria também das associações locais e tem uma adesão extraordinária, onde é frequente, antes da carrinha chegar, já a população da aldeia está toda à espera da carrinha. O que denota a importância deste projeto no irmos ao encontro das pessoas, dos seus desejos, dos seus anseios.
Destaco ainda o serviço de teleassistência. Este serviço, para além de irmos ao encontro das pessoas, também sentimos que existem pessoas que têm necessidades de saúde e de carência afetiva que são permanentes. E o serviço de teleassistência procuramos ter um mecanismo que pudesse responder imediatamente à necessidade da pessoa. Seja porque ela sente necessidade de falar, sente necessidade de desabafar, porque se esqueceu quais é que são os medicamentos que tem que tomar, porque precisa de ajuda, porque caiu, porque simplesmente precisa de apoio. Serviço de teleassistência, com o botão SOS, até com chamadas periódicas para saber o estado da pessoa, vem dotar as pessoas que usufruem deste serviço de mais um complemento na preservação do seu bem-estar e na monitorização do seu bem-estar. Eu espero não estar a ser maçudo, porque eu tentei desanuviar aqui um bocadinho. Adiante. Procuramos também criar, porque sentimos essa necessidade, a par daquilo que é a Comissão de Proteção de Jovens em Risco, a Comissão de Proteção do Idoso em Risco, porque consideramos que muitas das vezes também esta camada da população sofre com abusos, e foi uma forma também das associações que lidam com os idosos e que estão com eles, de podermos incitar um conjunto de estratégias visando a preservação do seu bem-estar, tentando evitar a ocorrência de situações menos agradáveis, e consideramos que o resultado desta comissão tem tido e obtido resultados muito satisfatórios. Destaque ainda, agora no âmbito da educação, mas também com cariz social, a criação de uma equipa multidisciplinar que visa, acima de tudo, monitorizar e procurar o ensino de excelência, focando em sucesso escolar e promovendo um trabalho de rede entre a família, a comunidade escolar e em estreita articulação com técnicos especializados de diversas áreas, como psicologia, terapia da fala, educadoras de infância, assistentes sociais, psicologia, entre outros. O foco essencial é procurar detectar problemas no processo educativo das crianças, tentar descobrir e identificar as suas causas e procurar, de uma forma conjunta, encontrar soluções, tendo sempre em mente o superior interesse da criança e a necessidade de incutir mais conhecimento, sendo que os pais, lá está, e a família, o suporte base, tem um papel muito ativo também nesta matéria. Destaco também a criação de uma unidade de cuidados à comunidade, o CC, em parceria com o Centro de Saúde, em que esta equipa também de cariz multidisciplinar leva cuidados de saúde primários e também cuidados de apoio social, bem como cuidados de prestação de serviços domiciliários, através de uma avaliação que é realizada, e também este projeto vai ao encontro das populações, saindo das instituições tradicionais, como seja o Centro de Saúde, ou seja a Câmara, e vamos ao encontro da população. Eu enumerei aqui um conjunto de projetos que já estão em execução, que já estão implementados no terreno. Como podem ver, eu trago aqui um conjunto enorme de projetos que me foram passados pelo Serviço Essencial e eu procurei resumir para não vos maçar. Todos estes projetos têm um foco essencial. A pessoa procurar ir ao encontro dela e procurar identificar os problemas que surjam e ir ao encontro da pessoa. Alguns com maior base tecnológica, outros com menos ou menor base tecnológica, mas acima de tudo procurando identificar problemas e encontrar soluções em equipa, sempre em equipa. Mas posto isto, e continuando a implementar estas medidas, nós encontramos um conjunto de desafios que são assentes também em lacunas, que encontramos no nosso Conselho, que julgamos muito pertinentes de comatar. Alguns deles identificados há bastantes anos, mas por um motivo ou por outro não conseguimos implementar no terreno, e neste caso destaca a criação de uma unidade de saúde mental,
Uma unidade que faz falta a Vila do Rei, como faz falta no Castelo Branco, como faz falta em Idenha, como faz falta em Primacoa, como faz falta no distrito todo. Uma unidade especializada em demências, em problemas, em cuidados específicos e especializados que muitas das vezes, quer seja as nossas IPSS, quer seja as famílias, não têm capacidade de cuidar com a mesma qualidade que seria numa instituição destas. É um projeto ao qual nós já encetámos esforços há muitos anos a esta parte, mas que ainda não desistimos dele porque, efetivamente, é uma lacuna do nosso concelho, é uma lacuna do nosso distrito e é também, na minha opinião, uma lacuna do nosso país. Vamos procurar também criar uma unidade de apoio a migrantes. Nos últimos anos temos assistido à necessidade de prestar melhor cuidado àquilo que é os migrantes e também aos refugiados, e julgamos que, dado o cariz social do Concelho de Vila do Rei tem todas as condições para atribuir um serviço de excelência a estes migrantes, um pouco na linha daquilo que já uma IPSS do Concelho de Vila do Rei, a Fundação João e Fernanda Garcia faz. Vamos e procuraremos também criar uma equipa através de um projeto piloto que denominamos de radar social, que é atribuir ainda mais competências àquilo que é a unidade de cuidados de saúde, que se desloca do centro de saúde, que se desloca da sede de concelho e que vai até junto das populações, rastreando, promovendo um conjunto de tratamentos básicos e de consultas básicas à população, porque julgamos que é necessário intensificar este projeto. Existem ainda um conjunto de projetos na área social, mas não só na área social, mas também na área da educação, como seja a necessidade premente da construção de uma nova creche municipal, como também a adaptação do nosso polo desportivo coberto para a criação de cursos profissionais, bem como na área da formação profissional, sendo esta que está identificada como possivelmente, e muito possivelmente será na área da geriatria, sendo que o nome do curso não será esse, na área dos cuidados básicos de saúde, porque julgamos que é uma área que merece também um pouco carece um pouco de melhoria no que diz respeito à formação de todos aqueles que já trabalham na área, mas também de possíveis candidatos. Dizer também que procuraremos modernizar os meios digitais ao dispor dos nossos alunos na escola e sobretudo, esta última, que considero de especial importância, apoiar todas as associações e IPSS que nos seus projetos nós consideremos que se constituem como uma mais-valia para a comunidade. É essencial que o município saiba estar perto de quem está perto e consiga apoiar todas as instituições que prestam um cuidado próximo das populações, e isso vai desde a IPSS até a associação local da aldeia mais longe da sede de concelho. E nesta ótica de proximidade e nesta ótica de procurar ir ao encontro das necessidades que vão evoluindo, e nós sabemos que continuarão a evoluir, e certamente que daqui a 15 anos ninguém anda de telefone, mas estará ainda mais agarrado a um meio de comunicação qualquer, sabemos que também nós temos que evoluir as políticas ao dispor da população, tendo sempre como máxima que quem cá está no Executivo é um empregado do povo, está cá para trabalhar em prol da comunidade e que só faz sentido estar aqui se for para servir. Obrigado. Segue-se a intervenção do Dr. Filipe Almeida, do Programa Portugal de Inovação Social, que vai partilhar connosco as estratégias, os planos, o que é isto do Programa Portugal de Inovação Social, o que pode trazer de novo? Já. Vou tentar, eu não sei se tem que estar à frente desta luz para me ver ou não é necessário? É aqui o lugar certo? Ok, obrigado. Aguentava um minuto, talvez, não sei se mais difícil. Muito boa noite a todos, muito obrigado por este convite à Sra. Presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa,
É com muito gosto que estou aqui em representação da Portugal Inovação Social e com mais gosto também que a parabenizo. Isto é uma palavra bem abrasileirada, mas acho que já se vai dizendo em Portugal também. Felicito pela escolha deste tema, que também nos trouxe aqui, a inovação social. Também cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal. Vila de Reis está no nosso radar há bastante tempo. Temos que aprofundar a nossa relação com Vila de Reis, porque não se conhece o centro sem vir ao centro e hoje estamos no centro do centro. Vila de Reis, depois já vos falarei um pouco mais à frente sobre a nossa experiência com Vila de Reis, se calhar nem o Sr. Vice-Presidente da Câmara tem noção dos números que se possa apresentar. Mas enfim, vamos à história e porque é que eu estou aqui a falar convosco. Muito obrigado a todos pelo convite e cumprimento todas as individualidades que também estão aqui e todos os presentes. O desafio que me deram, que a Sra. Presidente deu, é que participar num jantar-debate. É o primeiro jantar-debate. E para que haja debate é necessário que eu me cale. E eu não sou um especialista a fazer isso. E, portanto, eu vou tentar respeitar os 15 minutos, ou 10, ou enfim, que me deu, para que depois possamos conversar. Não vou fazer um esforço por vos provocar, vou apenas contar a nossa história, aquilo que vamos conhecendo pelo resto do país e pela Europa, e se isso gerar perguntas, aqui estamos para vos responder com muito gosto. E, por favor, mandem-me calar. A Alexandra, que é da minha equipa, não terá problemas em dizer, olha, cala-te, já chega, para agora podermos conversar. Porque facilmente este é um tema sobre o qual nos entusiasmamos. Eu podia falar-vos da Portugal Inovação Social e vou falar já a seguir, mas para já não. Vamos começar pelo princípio, que é falar-vos de inovação social. Há 5, 6 anos, quando se falava de inovação social, ninguém percebia muito bem o que isso era. Provavelmente, entre muitos de vós, ainda não conseguem perceber o que é isto da inovação social. É assim uma expressão que facilmente é uma expressão escorregadia. Mas enfim, mas explica-se com muita facilidade hoje em dia. Há 5, 6 anos era mais difícil, hoje em dia nós fomos aprendendo o que isso é, lidando com a sociedade civil, com empresários, com várias organizações sociais. Enfim, comecemos pela história mais simples. Todos nós, na nossa vida, direto ou indiretamente, vamos tropeçando naquilo a que hoje vamos chamando de problemas sociais. Pessoas que têm problemas de saúde, e não é só uma, são várias e que não são bem resolvidos, pessoas que são institucionalizadas, crianças que não passam de ano ou que abandonam a escola, entre muitos outros problemas que possamos imaginar. E todos nós concordaremos, de cara, sem hesitar, que para quem tem fome, a urgência é dar-lhe pão, senão não chega ao dia seguinte. Dar pão a quem tem fome é urgente. E a isso chamamos a ação social. Há pouco estávamos a conversar sobre isso. A ação social é dar esta resposta urgente a quem precisa desta resposta. Mas também concordaremos todos que não só é urgente dar pão a quem tem fome porque precisa de comer hoje, como também é provavelmente muito importante encontrar uma solução para que esta pessoa não tenha fome amanhã. Ou melhor ainda, que amanhã possa escolher o pão que quer comer. Ora, a inovação social serve exatamente para procurar resposta a esta segunda pergunta. Não para resolver o problema de hoje, mas para procurar na raiz do problema uma solução que evite que esse problema se desenvolva no futuro de uma forma mais sustentável. Para a inovação social e para os inovadores sociais, que temos às centenas por este país, e dos quais já vos vou contar algumas histórias, não basta dar um médico a quem está doente. É preciso perguntar porquê é que esta pessoa ficou doente. Não basta dar um teto ou alimentação a quem não tem casa. É preciso perguntar, mas porquê é que esta pessoa não tem casa? Não basta dar um subsídio a quem está desempregado. A pergunta é porquê é que está desempregado. E já agora, não basta dar uma cadeira de rodas a quem precisa. É preciso perguntar também como é que é possível já agora ser feliz numa cadeira de rodas. E a inovação social procura dar esta resposta. No fundo, é procurar uma solução sustentável para dar resposta a problemas sociais. Numa palavra, inovação, estão aqui empresários, nenhum de vós tem dúvidas sobre o que é. Quando lhe acrescentamos o adjetivo social, basicamente, inovação social é toda a inovação que se dirige especificamente a combater desigualdades e a promover a autonomia daqueles que entre nós são mais vulneráveis, a promover novas relações sociais, a melhorar a vida de cada um e da coletividade em geral. E eu gostava, além de esclarecer isto, tratar de alguns equívocos. E o primeiro é poderem, alguns de vós, achar que esta coisa da inovação, porque é social, está fora do perímetro do que é a ação do empresário. Claro que não. Não tenho dúvidas nenhumas
que a inovação social é entendida assim: qualquer inovação que ajude a combater desigualdades e a promover a autonomia dos mais fracos e vulneráveis. Estou certo que entre nós nesta sala, muitos de vós, com a experiência que têm, com a atividade empresarial que têm, com aquilo que já fizeram na vida, certamente já foram inovadores sociais também, porque provavelmente aquilo que fazem todos os dias, do ponto de vista empresarial, também de alguma forma combate algum tipo de desigualdade estrutural. E esse é o primeiro equívoco que eu gostava de resolver, é de que a inovação social é só para alguns, não é para todos e precisa de toda a gente. Já agora, há um outro, é achar que os problemas sociais todos se resolvem, ou que o Estado, o setor público, os governos vão ter ou têm capacidade para resolver problemas sociais. Não têm. O Estado nunca terá nem competências suficientes, nem recursos suficientes para dar uma resposta eficaz a todos os problemas sociais. É absolutamente fundamental fazer parcerias com a sociedade civil, com o setor privado, para encontrar soluções inovadoras para os problemas que ainda não têm resposta. A inovação social só não será necessária quando nós admitirmos que já dispomos de todas as soluções para problemas sociais e a única coisa que falta é dar-lhes escala e pôr mais dinheiro em cima das soluções que temos. Ora, se facilmente concordarmos que não é assim, e mesmo que puséssemos todo o dinheiro do mundo em todas as soluções, não conseguimos resolver alguns problemas, então é necessário procurar inovação. Também será um equívoco achar que a resolução de problemas sociais está só na mão da sociedade civil, que ela se resolve sozinha. Também não tem essa capacidade. E um equívoco maior é achar que o setor privado, nomeadamente empresarial, não tem uma contribuição. Tem, porque tem competências, tem recursos e tem uma capacidade agregadora e de parceria que não é possível de outra forma mobilizar para dar esta resposta. Ora, e aqui chegamos a dezembro de 2014, quando nasceu a Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública que, embora foi criada pelo governo de então, em dezembro de 2014, para criar condições para que a sociedade civil e o setor privado, em parceria com o setor público, pudesse experimentar novas soluções para qualquer problema social deste país. É exatamente isso que temos vindo a fazer desde essa altura. E nasceu a partir desta ideia, da noção de que o Estado sozinho nunca conseguirá, de que a sociedade civil hoje está muito mais qualificada e capaz de pensar sobre si própria e de que a parceria virtuosa com o setor privado é o que poderá gerar novas respostas sociais e, no limite, esperemos, inspirar também a evolução das políticas públicas, que não podem nascer todas a partir do setor público. Então o que se fez na altura foi criar este programa de política pública, absolutamente pioneiro na Europa, e no âmbito da negociação que o Governo fez com a Comissão Europeia, na mobilização de fundos para aquilo que hoje conhecemos como Portugal 2020, o que o Governo português fez foi negociar a reserva de uma pequena fatia de fundos europeus para experimentar novos instrumentos de financiamento que criassem estas condições para que se desenvolvessem e experimentassem novas respostas sociais em Portugal, em parceria com o setor privado e com a sociedade civil. E assim se fez, e assim é até hoje. A Portugal Inovação Social, como está ali dito, é uma iniciativa pública, ela é pioneira na Europa, ainda hoje é o único país europeu que tem um programa de política pública para apoiar e acompanhar a inovação social, nos termos em que nós a fazemos. Posso adiantar-vos que neste momento, na sequência do êxito que tivemos até agora em Portugal, 24 dos 27 países da União Europeia estão ativamente a preparar as infraestruturas e as redes de conhecimento para criar, nos próximos 2 anos, estruturas muito semelhantes àquela que nós já temos há 6. Porquê? Porque são inspirados exatamente no modelo que nós desenvolvemos aqui. Mergulhando um pouco dentro dele, qual é o objetivo da Portugal Inovação Social? Já vos contei a história. Mobilizaram-se cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu, no âmbito do Portugal 2020. Criaram-se 4 instrumentos de financiamento, que vos falarei muito brevemente, com 2 objetivos. Primeiro, promover a inovação social, ou seja, financiar projetos de inovação social e, ao mesmo tempo, dinamizar aquilo que está aqui identificado como um investimento social. Ou seja, trazer para este processo os empresários, os investidores públicos e privados que se queiram associar a este processo de empreendedorismo social na experimentação de novas respostas. Foi exatamente assim que se criaram estes 4 instrumentos. Pode passar para o próximo, por favor. Estes 4 instrumentos que estão aqui, não vou entrar em detalhe em todos eles, mas são 4 instrumentos que financiam os projetos, mas têm um lugar à mesa obrigatório para os investidores e para os empresários que se queiram juntar.
não só como cofinanciadores, como parceiros no desenvolvimento desta experimentação. No fundo, é uma proposta para que evoluam para uma espécie de responsabilidade social 2.0, onde não apenas financiam projetos sociais onde não se envolvem, mas não só se envolvem, como estão a financiar a inovação social, a experimentação de respostas inovadoras que podem transformar a vida da sua coletividade ou então do país. E foi esse o objetivo da Portugal Inovação Social. À data de hoje, se calhar no próximo slide já temos números, vamos ver. O que é que fizemos? Os primeiros 35 projetos, ou seja, as primeiras 35 ideias foram aprovadas em junho de 2017, portanto há pouco mais de 4 anos. E o que aconteceu, a revolução dos últimos 4 anos, silenciosa para a maioria de vós, mas não para quem está envolvido nela no resto do país, o que aconteceu nos últimos 4 anos é que passámos dos 35 para 586. É tão rápido que já nem o número está atualizado, são 587 projetos aprovados em todo o território continental. Estamos a falar de 587 ideias inovadoras para dar resposta a qualquer problema social. Já colocámos à disposição deste ecossistema de empreendedorismo social 124 milhões de euros. Dos 124 milhões de euros, 84 milhões são financiamento público comunitário. Os 40 milhões de euros adicionais são o tal investimento social de 668 organizações investidoras. Empresas, fundos de investimento, câmaras municipais, fundações, qualquer entidade, até pessoas a título individual também pode ser. E, portanto, neste caso em particular, nós estamos a trabalhar com 419 organizações empreendedoras do setor social, mas também empresas, instituições de ensino superior, cooperativas, associações, misericórdias. Temos 668 investidores sociais de todos os setores, como vos falei, e no conjunto destes 587 projetos, mesmo sendo todos eles projetos experimentais de escalas muito diferentes, eles em conjunto têm o potencial de impactar mais de 1 milhão de pessoas. E estamos a experimentar respostas, ainda não são respostas consolidadas. Não sei o que vem depois, vamos ver. Já agora, só para terem uma noção de como as áreas são distintas, nós chamamos inovação social, mas os projetos agrupam-se em várias áreas. A maioria deles na área da inclusão social, com muitas derivações, mas também temos projetos na área do emprego, da educação, da saúde, da justiça, da inclusão digital. Temos uma categoria especial que chamamos de cidadania e comunidade, para projetos muito interessantes, que darei já um exemplo a seguir. E ainda temos também incubadoras de inovação social. No próximo slide acho que temos esse mapa, só para verem. O que é que são incubadoras? Não estamos a financiar apenas projetos que lidam com grupos sociais vulneráveis e experimentam novas respostas, mas sim também incubadoras. Incubadoras são estruturas de acolhimento e capacitação de empreendedores sociais que criam um efeito multiplicador nos seus territórios. Já agora, deixem-me dizer-vos uma coisa importante. Uma das estratégias que nós seguimos desde o início e que foi uma estratégia definitiva para o êxito da Portugal Inovação Social enquanto programa de política pública foi o facto de desenvolvermos parcerias de proximidade com os municípios. À conta disso, neste momento, dos 668 investidores que vos falava, 142 são municípios, mais de metade, penso que mais de metade dos municípios do território continental. Numa boa parte deles, são municípios que são efetivamente parceiros na procura de soluções inovadoras junto dos empreendedores e connosco. Dá-nos uma garantia adicional de que os projetos que são financiados têm uma relação de proximidade com os territórios e, de facto, uma resposta a problemas do seu território. E dão uma garantia também adicional de que, uma vez funcionando, eles se prolongam também e os próprios municípios estão envolvidos nesse processo e trazem investidores privados, fundações privadas, enfim, outros parceiros do seu próprio território, e isso foi absolutamente decisivo. Estas incubadoras, que são atualmente já 32... Temos cá hoje. E temos cá, sim, a incubadora de Castelo Branco, não é? Sim, claro que sim, e temos, estas incubadoras são, em geral, parcerias de proximidade também com os municípios. Então, essa garantia adicional. E é interessante porque tem um efeito multiplicador nos territórios. Então, vamos ver o que é que aparece a seguir. Só por curiosidade, vocês não devem conseguir ver. Eu, na verdade, coloquei aqui estes... Depois, eu não sei se podem passar esta informação toda. O mais interessante é eu calar-me a seguir. Vou-vos dar só alguns exemplos. E estes são os números para perceberem quem é que é financiado, quais os volumes de financiamento e o tipo de organizações. Portanto, são 142 municípios, mas são 374 empresas também envolvidas. Quase 14 milhões de euros só no setor empresarial mobilizado para financiar projetos de inovação social. O que é que vem a seguir? E aqui ainda está a lista de quais são os municípios que mais financiam e as empresas que mais financiam também. Até à data.
Entretanto, esta lista vai mudar, porque vamos agora aprovar cerca de mais 100 candidaturas, os últimos 100 projetos, e esta lista vai evoluir. No caso dos municípios, já agora só por detalhe, o município maior volume de verba mobilizou para a inovação social é o município de Vila Nova de Gaia, dou-vos exemplos, não só mobilizou e financiou projetos, como à conta disto criou um departamento de inovação social. Mas os pequenos municípios também, o Fundão tem uma divisão de inovação social, entre outros municípios que pelo país foram evoluindo na sua estratégia de intervenção social para conciliar a ação social para o dia de hoje com a inovação social para o dia da manhã. Já agora, Sr. Vice-Presidente, Vila de Rei não está ali. Mas tem uma explicação. Não está ali porque o seu financiamento é inferior a quanto é que está ali, que eu nem vejo bem, 209 mil euros. Mas o importante não é o volume. Vamos fazer outra conta. Vamos fazer a divisão do investimento per capita. Desse ponto de vista, Vila de Rei é um dos campeões do país. Quando dividimos o valor do investimento, por pequeno que seja, pelo per capita. Enfim, claro que nos municípios maiores é natural que isso aconteça também. Mas enfim, passando à frente, deixa eu ver que novidades há aqui. Eu vou ser brevíssimo nisto, só para vos dizer que dos 4 instrumentos que estão sob nossa gestão, em todos eles há um lugar para os investidores, que podem ser empresários como vocês. Mas vou-vos falar apenas de um deles. Estas parcerias pode passar, por favor. Basicamente é uma lógica muito simples. No fundo, alavanca a filantropia. Por cada 30 euros que possam colocar num projeto, nós pomos 70. E é isso que tem acontecido em todo o país. Portanto, alavanca e muito a capacidade do projeto se desenvolver. Este é um modelo muito simples, mais bem sucedido. Este é o mais inovador de todos, os títulos de impacto social. É um modelo internacional que adaptámos para Portugal. Basicamente, o modelo é este. É uma contratualização de resultados sociais que sejam mensuráveis, que nós consigamos medir, e fazemos esse contrato da seguinte forma. Contratualiza-se uma meta social para a transformação da vida de um conjunto de pessoas. Há um ou vários investidores privados, como podem ser o vosso caso, que se admitem e aceitam financiar integralmente o projeto, e se aquela meta for atingida, nós reembolsamos integralmente o investidor. É uma espécie de parceria público-privada ao contrário, onde o risco está do lado do investidor privado, que consegue desta forma reciclar integralmente o financiamento filantrópico que faz aos projetos sociais em que se envolve. Já agora, com detalhe adicional, também fomos pioneiros noutra coisa. À conta deste instrumento, criámos em Portugal, no Orçamento de Estado de 2018, um benefício fiscal, procurem Estatuto de Benefícios Fiscais, artigo 19A, especificamente para títulos de impacto social. Todo o investimento que é feito hoje em dia em Portugal em títulos de impacto social nestes termos tem uma majoração automática de 30%, reconhecido como gasto do exercício, independentemente do reembolso integral futuro. Isto é uma novidade também. Não conseguimos remunerar o investimento com fundos comunitários, remuneramos através da política fiscal. E é isso que temos em Portugal. Pode passar, por favor, eu já me adiantei, este é o desenho, temos que passar à frente. O Fundo para a Inovação Social é um fundo de investimento que vai estar, é o único que vai estar de facto disponível até ao fim de 2023. Podemos passar também, tem uma lógica de financiamento em capital, mas vamos passar. Vamos falar de casos concretos, é isso. Agora, só para me calar já a seguir, eu sei que já devo estar fora de horas, eu próprio já estou cansado de me ouvir, mas só para termos uma noção concreta do que estamos a falar. Como vos disse, são 587 projetos. Desses, eu escolhi apenas alguns. Eles não são os mais emblemáticos. Escolhi alguns para vos falar, para vos dar um exemplo concreto do que são os projetos em que podiam estar envolvidos hoje ou poderão estar envolvidos amanhã. Muito diferentes. Colored. O Colored é o primeiro código visual criado para daltónicos. A população daltónica é, em geral, muito negligenciada, primeiro porque uma parte dela não sabe que é daltónica. E a outra parte não tem solução para a sua vida. O código Colored é o primeiro código universal criado em Portugal, pelo Miguel Neiva, designer do Porto, há vários anos. Está em milhões de artigos em todo o mundo e ainda hoje é hegemónico. É uma inovação social. Deu resposta a um problema que estava negligenciado. Não havia resposta para os daltónicos. Hoje tem um código visual que permite distinguir as cores. O próximo projeto, o Apps for Good. O Apps for Good é interessantíssimo. É basicamente o que eles fazem, esta associação o que faz, em todo o país, em centenas de escolas, desafia os estudantes, em grupo, com os professores, a desenvolverem aplicações de telemóvel para resolver um problema social da sua comunidade. Isto é um concurso para criar competição, até que uns ganham e depois fazem a sua apresentação na Fundação Carlos Gulbenkian, por aí fora, e para o país todo. Desenvolve simultaneamente competências digitais, porque tem pessoas a ensinar os professores, a ensinar os alunos a desenvolver a aplicação,
e desenvolve a consciência social, porque a primeira coisa que os alunos têm que fazer é sair da sala e perguntar à sua volta que problemas há na minha comunidade que eu possa tentar resolver por via digital, já agora com uma aplicação de telemóvel. Miúdos dos 6 aos 18. E é muito impressionante ver as centenas de miúdos em dezenas de equipas a fazerem a sua apresentação muito convictos de que a sua solução vai mudar o mundo. Isto é transformador porque estas crianças nunca mais vão ser cidadãos como seriam se não passassem por esta experiência. A seguir, o EQI. O EQI é uma metodologia absolutamente inovadora também, nascida em Portugal, neste momento já influenciou milhares de crianças. Não são centenas, é milhares. É basicamente uma coisa muito simples, é uma metodologia para o ensino do alfabeto em 4 linguagens inclusivas simultâneas para todas as crianças ditas normais, além das outras. Neste momento, temos centenas de crianças a aprender o alfabeto simultaneamente. A linguagem gráfica que conhecemos, mas também a linguagem fonética universal, o braille e a língua portuguesa gestual. Isto não só é inclusivo para comunicar com quem precisa, como, cientificamente, tem vindo a ser demonstrado que acelera a aprendizagem e até mitiga alguns dos problemas de dislexia. Porque a criança que não distingue o D do Q, passa a distinguir através do gesto. Isto é nascido em Portugal, está a ser experimentado em todas as escolas, pode ser uma revolução na forma como comunicamos ou as próximas gerações podem comunicar. Próximo projeto, a Rádio Miúdos. A primeira rádio feita por crianças para crianças. Nasceu no Bom Barral. Tem mais de 200 mil ouvintes por mês. São só crianças que fazem os programas, as reportagens, as entrevistas, os telejornais, em geral assuntos relacionados com o que tem que estudar na escola, tem correspondentes em todo o mundo e funciona 24 horas por dia. Um projeto extraordinário. 100% destas crianças melhoraram o aproveitamento escolar depois desta experiência. E não era esse o objetivo. Já agora, mais. O SPEAK. O SPEAK nasceu em Leiria, para o mundo. É talvez o mais internacional de todos os projetos de empreendedorismo social e inovação social portugueses. É uma lógica muito simples. O projeto tem como objetivo a integração social e cultural de migrantes, refugiados ou estrangeiros. Qual é o pretexto para essa integração social? O ensino recíproco da língua com qualquer um de nós. As comunidades locais aceitam ensinar o português e aquele que vem de fora ensina a sua língua e a sua cultura. Começa numa relação digital que evolui para uma relação offline, de eventos culturais, de troca de experiências, e é muito eficaz, está em dezenas de cidades, não só em Portugal como na Europa. Talvez há vários anos tenham ouvido falar de um projeto de Leiria, também por acaso neste caso, chamado A Ópera na Prisão. A Ópera na Prisão evoluiu, hoje chama-se Pavilhão Mozart, e basicamente é a criação de uma companhia de ópera que está operacional dentro do estabelecimento prisional de Leiria, que acolhe jovens reclusos até aos 21 anos, que pode ir até aos 25 em função da pena. Basicamente, nenhum de nós imaginaria que uma companhia de ópera podia nascer num contexto prisional. Nasceu sim. E eles aprendem ópera, eles cantam em italiano perfeito Mozart, fazem apresentações com a Orquestra Gulbenkian, as famílias são envolvidas, os guardas prisionais também, e estes miúdos que ali estão aprendem, conseguem fazer coisas que nunca sonharam que podiam fazer. Esta expansão do autoconhecimento é um transformador na vida deles. Falta um projeto à saída da prisão para os salvar também. Mas o primeiro passo está dado, e essa experiência nasceu em Portugal. Este projeto já é internacional, já está a trabalhar com Espanha, com a Irlanda, também em projetos semelhantes. O manicômio é uma abordagem absolutamente inovadora para a doença mental, aproveitando as competências destas pessoas para se tornarem artistas. Neste momento é um negócio, não só ajuda estas pessoas no seu trajeto pessoal, como gera muito dinheiro porque são artistas com um valor de mercado muito elevado. Passem, por favor, senão isto não acaba. Estou quase a chegar ao fim, isto talvez entendam melhor. O Valorino é um projeto da zona do Porto, aquela região. Basicamente, o que é o Valorino? É uma ideia muito simples. A ideia é esta. O contrato que esta associação fez, a MADI, com a indústria da região, foi o seguinte. Vocês subcontratam diferentes fases do ciclo fabril que possam externalizar e nós concentramos nesse processo só pessoas com deficiência. Mas é um problema nosso. Em vez de vocês contratarem pessoas com deficiência, nós contratamos todos. Vocês externalizam diferentes fases do ciclo fabril. E é isso, e o negócio é esse. Portanto, vocês pagam-nos por essa atividade e nós contratamos pessoas com deficiência. Com esse processo, as pessoas com deficiência desenvolvem competências técnicas, têm tempo de demonstrar a sua qualidade e depois vocês contratam-nas a seguir. Um sucesso absoluto. Um sucesso para a empregabilidade de pessoas com deficiência. Concentrando diferentes fases do ciclo fabril no mesmo espaço e trabalhando com a indústria local.
E quase a acabar, estamos quase a acabar, o 55 mais é um projeto que serve para pessoas com mais de 55 anos que já não têm uma atividade profissional intensa, mas têm muito para dar, que na sua comunidade local se dispõe a fazer pequenos serviços. E a comunidade local aceita esses serviços, de todos os tipos. Muito bem sucedido, na zona de Lisboa e no Porto também. Eu queria mesmo chegar ao fim, mais um, é este, é o último, prometo. Estávamos há pouco a falar desse aí. As aldeias pedagógicas, talvez não tenham ouvido falar dele e tenho muito gosto em terminar com este projeto antes de vos ouvir, ou de não vos ouvir porque não vos dei tempo. E peço desculpa por isso. As aldeias pedagógicas é um projeto que nasceu em Bragança, na remota aldeia da Portela, onde viviam e vivem uma dúzia de idosos, como nós conhecemos tantos por essas aldeias fora do país, que são anónimos, ninguém conhece, ninguém iria conhecer, e estariam simplesmente à espera da morte na fase final da sua vida. E o negócio, o contrato que se fez com estes idosos foi o seguinte: olha, os senhores recuperam as artes e os saberes daquilo que sempre fizeram a vida toda. O senhor que batia ferro, volta a bater ferro. A senhora que fazia o pão, volta a fazer pão. Se a senhora faz cestos, volta a fazer cestos. Se a senhora só trata de animais e de galinhas, trata na mesma. E o contrato é este: aceitam ser visitados por quem queira conhecer estas atividades no seu contexto genuíno. Sejam eles crianças, outros idosos ou então turistas, que estão desejosos, nacionais e estrangeiros, por uma experiência imersiva. Em vez de conhecer o artesão num qualquer armazém no centro de Lisboa, o convite é: não, venha à aldeia ver como é que ele faz isso em casa dele e os pais dele também faziam. Estes idosos são transformados em mestres, como eles chamam, e como eu estava a contar há pouco, depois tem outras vantagens. Não só isto permite dar um projeto de vida para pessoas numa fase de vida onde, em geral, nós como sociedade não entregamos projeto de vida a estas pessoas. Partimos do princípio que já não é possível ter um projeto de vida a partir de uma certa idade. Estas pessoas passam a ter um projeto de vida significativo na sua vida, e isto é muito relevante. Mas depois, já agora o que é que aconteceu na Portela está acontecendo nas outras aldeias onde isto está a ser replicado. Naquela escola abandonada que nós conhecemos no centro destas aldeias, instalam-se algumas máquinas, estes idosos juntam-se, começam a fazer uns aventais, umas compotas, começam a vender. Já agora põem-se 3 ou 4 computadores, onde à distância de um clique eles podem ver os netos que nunca conheceram e que estão emigrados em França. E de repente, nós temos estas pessoas não só a valorizar aquilo que sabiam, como a desenvolver competências que nunca sonharam desenvolver. E é fácil. E o que é mais interessante nisto é que é muito fácil fazer isto, não é difícil. A ideia já está experimentada, e o que tem acontecido nestes 587 projetos ao longo do país é isto. É uma imensa experimentação de novas respostas sociais, que são um catálogo de boas ideias. É só escolher aquela que nós queremos trazer para o pé de nós e experimentar no nosso território. Está à nossa disposição. Está à vossa disposição. Há um lugar à mesa para todos. Nada disto se faz só com dinheiros públicos ou só com os empreendedores sociais. Isto só se faz também com os empresários, que não só têm recursos, mas mais do que isso têm competências e capacidade de organização e competências de gestão que muitas vezes faltam a estes empreendedores. Não se faz sem vós. E essa era a mensagem que eu vos queria deixar, e aqui me calo, ficando à vossa disposição para todas as perguntas que tenham, se é que alguma possa surgir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico aqui? É já? Sim, desafio. Quem tem alguma questão para fazer, podem fazer à vontade. Não estamos com muito tempo, mas tempo para uma questão, 2 no máximo minutos. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma. Quando falo em catálogo de ideias, significa que uma região pode puxar para essa região uma ideia, ou seja, nós podemos replicar um destes projetos que sirva no território. Podem e devem. Isto tem acontecido no país todo. Isso tem acontecido no país. Há muitos destes projetos que experimentam, por exemplo, na região norte, e já estão na região centro. Muitas vezes o que é necessário fazer é uma parceria com a organização que o desenvolveu, porque eles têm um modelo, têm a expertise, faz-se uma parceria, ou eles próprios se expandem com uma equipa, ou então explicam como é que a coisa se faz. Claro que sim, este é o momento em que nós estamos agora. É dessa replicação. A replicação que já foi testada, ou a criação de novos produtos, novos sempre. processos. Já agora, em termos práticos, eu dei-vos alguns exemplos em que é que se traduz a inovação social. Em uma de 3 coisas: ou um produto, ou um serviço, ou uma metodologia inovadora. Concretamente é isto. É um projeto que se apresenta, um produto, um serviço, ou uma metodologia inovadora que demonstre que contribui para combater desigualdades e que de alguma forma é inovador e que, se for escalado, consegue resolver um problema social. Todos estes exemplos que vos dei são protótipos dessa experimentação e dessas ideias inovadoras. Muito obrigada, para além só do apontamento que deixo no final, que é
Todos nós, grande parte de nós somos empresários e, portanto, há aqui também uma componente na fiscalidade que tem uma relevância grande nos apoios que são dados a estes projetos. E neste momento, já agora se me permitem, nós estamos a chegar ao fim do Portugal 2020, nós temos praticamente o dinheiro todo esgotado, a não ser no Fundo para a Inovação Social de que não vos falei, mas enfim, isto é só um primeiro encontro, a porta fica aberta, se algum de vós tiver curiosidade em saber mais, basta ir ao site da Portugal Inovação Social, entrar em contacto, há sempre gente do outro lado e facilmente nos encontramos pessoalmente para conversar, comigo ou com alguém da equipa. Está aqui a Alexandra Neves, que está aqui da Marelinho, é fácil de identificar, é a nossa representante regional da região centro. Nós temos uma equipa de ativadores nacionais por região e responde a todas as dúvidas, todos os esclarecimentos. Nós temos uma relação de grande proximidade com todas as pessoas e todos os stakeholders. O que estamos a fazer agora já é a desenhar os instrumentos de financiamento do próximo quadro comunitário, que esperemos que seja aprovado em breve, para a evolução da Portugal Inovação Social. Já agora posso também vos dizer que estamos para o futuro, estamos já a trabalhar num consórcio de Estados-membros para a criação de um Centro Nacional de Competências para a Inovação Social em cada um dos países europeus, que será a evolução natural da Portugal Inovação Social também aqui, mas desta vez não é só em Portugal, é em todos os países para trabalhar em rede. Muito bem. Então sou agora eu, estou à vontade para cortar a palavra, para passar Está feito. ao Tiago, que Muito está obrigado. Este microfone, passa ao... Não é preciso que eu tenha outro. Fico junto ao microfone do computador. Deixa aqui desligar. Obrigada. Muito obrigada também ao Dr. Tiago Leitão, que está desse lado. Está mesmo com luz? Está mesmo com luz ou é só com uma imagem virtual? Não, estou com luz. Portanto, boa noite a todos e a todas da Costa da Caparica. E muito obrigado pelo convite que fizeram à IASI e ao chairman, portanto, desta organização, ao Pedro Neves. Eu hoje pediram para falar um pouco sobre como é que as empresas podem colaborar e eu vou tentar fazer aqui, partilhar aqui o meu ecrã para começar então uma apresentação. Não sei se estão a ver a apresentação, agora se calhar estarão. E eu começaria então por me apresentar, até porque obviamente que se calhar é necessário. Portanto, eu chamo-me Tiago Leitão e eu sou assistente social e intervi durante muitos anos enquanto assistente social nas mais variadas áreas de intervenção comunitária, com idosos, centros de dia, serviços de apoio domiciliário, rendimento social de inserção, etc. E depois, a certa altura, fui parar à prisão de Sintra. Comecei a trabalhar na prisão de Sintra porque, na altura, codesenhei uma ideia, que é o Rumo de Futuro, e que foi financiado pelo programa Equal na altura, que era um programa europeu que financiava inovação social. E financiava a inovação social não nos moldes do Portugal Inovação Social, que é um upgrade fortíssimo, mas foi se calhar um programa que já tinha esta ideia de desenvolver, de identificar problemas e depois procurar desenhar soluções e testá-las para que no futuro elas pudessem ser mais eficazes, respostas mais eficazes a problemas que se sentiam. Entretanto, cofundei a Aproximar, que vocês veem o logo, que é uma cooperativa de solidariedade social. Fui trabalhar para a Roménia, estive lá a trabalhar 2 anos e meio, e depois, já com o Pedro Neves, cofundei a Innovative Systems, que é uma organização que se dedica a capacitar e a melhorar os sistemas de justiça criminal, portanto, a reinserção e as prisões. Eu estava a ouvir falar sobre a prisão de Leiria Jovens, que conheço bem, e estamos lá a fazer, a desenvolver, vejam lá, uma unidade de produção de grilos. E também, depois, em 2013, na Roménia, cofundei também com o Pedro, desde 2010 que trabalhamos juntos,
cofundámos a European Association for Social Innovation. Pronto, isto é uma breve, digamos assim, portanto, a IASI é uma associação, a Innovative Prison Systems é uma empresa e a Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social. Eu vou falar-vos um pouco dar uma abordagem sobre o que é a IASI, para também estarem um pouco enquadrados, e depois tentar entrar dentro daquilo que podem ser participação das empresas, sem ser exaustivo e sem ser muito, digamos assim, mais pragmático, mais numa lógica mais pragmática. Eu vou fazer a apresentação nesse sentido. A IASI é de facto uma associação que é de direito, obviamente, europeu e fundada na Roménia, e que é uma associação vocacionada para criar uma rede europeia onde se possa promover o desenvolvimento da inovação social na Europa. E quando estamos a falar, obviamente, de uma rede europeia, a gente pode achar que não faz sentido, ou que faz sentido, mas estamos a falar de milhares de organizações na Europa que se dedicam a trabalhar e a intervir em problemas sociais e que se debatem no dia-a-dia com a incapacidade para identificar soluções para as limitações que têm nas respostas que realizam diariamente. E, portanto, quer dizer, há muitas redes e essas redes devem trabalhar, obviamente, em conjunto. No nosso caso, nós procuramos identificarmos aqui uma série daquilo que chamamos de ecossistemas de desenvolvimento de inovação social e que procuramos, de alguma forma, investir neles e gerar aqui redes de colaboração entre organizações dos 27 Estados-membros, agora fiquei na dúvida se estava a contar com o Reino Unido, da União Europeia em diversas áreas, digamos assim, da intervenção ou de áreas sociais. E, portanto, também incluí aqui uma definição de inovação social, que vai muito ao encontro daquilo que já disse o orador anterior, e, portanto, também não vale a pena talvez reforçar esta componente de nós estamos a testar e, portanto, não quer dizer que tenhamos sucesso. E quando estamos a desenvolver algo novo, obviamente que vamos ter que lidar com situações em que encontramos becos sem saída, em que temos programas ou metodologias que não funcionam, e temos que ser capazes de, obviamente, gerir esses processos de inovação social. E é muito aí que nós estamos focados, e é muito aí que nós desenvolvemos, digamos assim, as nossas iniciativas transnacionais, são sempre transnacionais, porque nós não temos muita... Estamos a começar a fazer trabalhos mais nacionais, através também daquelas organizações que eu vos falei, mas nós estamos muito vocacionados para esta cooperação transnacional. E, portanto, vocês podem ver aí várias iniciativas que são muito de um desenvolvimento inicial de respostas a problemas que foram identificados e que são partilhados por estes diversos países. Por exemplo, o caso do Escape 2 que eu vou falar um pouco mais adiante, é focado nas questões do despovoamento e do desenvolvimento rural e da incapacidade de regiões responderem a essa problemática, mesmo com intervenções robustas e com novas soluções. Temos parceiros eu vou falar um pouco mais. Depois do Circular Loops, que é, digamos assim, a procura de como é que nós podemos introduzir as dinâmicas de economia circular nas organizações sociais de uma forma robusta e de alguma forma criar aqui soluções que permitam que estas organizações desenvolvam essas competências internamente, ou o SenseNet, que tem a ver com respostas para a gestão da diversidade nas organizações sociais. Mais para a direita, ali os Tools and Solutions, que tem a ver com a experimentação de modelos de círculos eu não queria dizer justiça restaurativa porque não é correto, mas círculos restaurativos para nas escolas, os professores
e os diretores, as crianças, as famílias tenham outras ferramentas para resolver os conflitos e para resolver, por exemplo, coisas como agressões, como o bullying, etc. E que são coisas que estão testadas, ou o Yard for All, que é uma solução que estamos a co-criar para utilizar os espaços escolares, criando dinâmicas de buddy, que é, portanto, os estudantes, as crianças poderem ser um género de mentores para outras que tenham incapacidades ou sejam portadoras de algum tipo de deficiência, gerando aqui também dinâmicas de permacultura e de envolvimento da comunidade através da venda comunitária, da produção daquilo que fazem nos pátios escolares, etc. Portanto, nós criamos laboratórios de coisas ainda, digamos assim, ideias embrionárias que depois, mais tarde, se resultarem, poderão, por exemplo, ir ter com programas, esperemos nós que sejam estendidos a todos os países da União Europeia, programas como o programa que foi apresentado pelo orador anterior, pelo Filipe. Aqui só um destaque aqui para o SCAPE 2, porque de facto nós estamos a trabalhar em diversos países e estamos a procurar encontrar zonas ou municípios ou comunidades intermunicipais e que tenham interesse em participar no co-desenvolvimento das soluções e que tenham também vontade e capacidade para participar naquilo que são as fases de desenho dos protótipos e depois também as fases posteriores de teste e validação das próprias soluções, se elas resultam ou não e como é que devem ser aperfeiçoadas e o que é que deve e quais são as necessidades que surgem associadas a estas soluções desenvolvidas. E, portanto, a IASI trabalha muito com as organizações no sentido da sua capacitação para serem capazes de gerar elas próprias soluções inovadoras, sejam elas incrementais ou de radicais moderadas ou mesmo totalmente radicais e disruptivas. Neste sentido, e agora terminando aqui, digamos assim, a explicação do que é a ASI, o que é que nós podemos, digamos assim, e nós, quando eu digo nós na IPS, por exemplo, temos muitas vezes também temos estas questões e, portanto, temos que ter o pensamento estratégico e também as escolhas que eu vos vou falar a seguir e que nós lidamos com muitas das nossas associadas, organizações de membros que vêm ter connosco e que têm de alguma forma apoio no sentido de identificar quais é que são as opções que devem tomar. Nós temos, eu gosto muito desta imagem, uma imagem que me foi passada quando fiz o meu MBA e que eu retiro e que mantenho sempre, que é um contínuo nas organizações que existem. E há aqui um mito que nós temos que as organizações sociais são uma coisa e depois as empresas são outra. E cada vez mais, e com a evolução que nós podemos ver nas nossas sociedades, cada vez mais deixa de haver, começa a haver uns batimentos, digamos assim. Não existe de facto uma dicotomia. O que existe é espaços que vão sendo ocupados por organizações, por mais de naturezas e formas diversas e que de alguma forma acabam por traduzir em modelos, não de negócio, mas modelos de sustentabilidade, como quisermos chamar, mas podem ser mesmo modelos de negócios, os saxofones usam mesmo esses termos, modelos de negócio que servem, digamos assim,
os detentores, não queria dizer acionistas, mas os detentores dessas organizações. E, portanto, temos aquelas organizações filantrópicas mais tradicionais, que estão mais vocacionadas para a missão, etc. E depois começamos por aí afora até encontrarmos as empresas que estão totalmente vocacionadas para o lucro. Tiago, sim. Desculpe, não queria interrompê-lo, mas pedia-lhe que abreviasse um bocadinho, porque nós estamos em Vila de Rei. Vila de Rei é uma vila, é um concelho extraordinário, mas para alguns de nós é longe da nossa casa, a 1h30 de distância. Por isso eu pedia a gentileza de abreviar um bocadinho para podermos ouvir ainda aqui a intervenção de um exemplo muito prático que temos aqui do território. Se pudesse falar, eu agradeço. Desculpe a indelicadeza, mas de facto, estando longe também não se sente aqui, não sente aqui esta dinâmica da sala, e portanto, de facto, para nós... Sim. E compreendo perfeitamente. E, portanto, nós temos que pensar, enquanto empresa, o que é que pode trazer valor para nós e o que é que pode, de alguma forma, ter a prioridade. E temos que olhar, obviamente, para o universo das organizações sociais, que é imenso, e como também já foi referido, também é imenso e muito variado as áreas em que elas intervêm. Portanto, temos que ver o que é fundamental. Por exemplo, no caso da IPS, o que é fundamental é investir nas organizações que, de facto, estejam no setor do sistema de justiça prisional. Não adianta muito estar a ver outras coisas. Podem estar associadas. Portanto, aí também é uma forma de nós procurarmos identificar onde é que devemos pôr os nossos olhos, digamos assim. E que tipo de colaboração é que nós podemos encetar? Há diversos estudos que, de alguma forma, sistematizam estas opções e elas são muito variadas e, portanto, as opções podem implicar mais ou menos investimento e em Portugal nós temos, de facto, digamos assim, uma situação excepcional no quadro europeu e, portanto, podemos encontrar aqui todas os mais variados exemplos em qualquer uma destas formas de participação das empresas nos processos de apoio social e de inovação social. Pode ser através destes patrocínios, da filantropia corporativa, que cada vez é menos reativa e mais centrada no impacto e na sustentabilidade. Pode ser através do voluntariado corporativo, e isto implica, e eu lembro-me bem, a GlaxoSmithKline, que mandava todos os anos para organizações que necessitavam de construir, por exemplo, um hospital na Roménia, mandavam os seus marketeers para esse hospital e ficavam lá a trabalhar um ano, pagos por esta grande multinacional, obviamente, a trabalhar para angariar fundos para essa organização social. E temos em Portugal a Grace, que é uma organização onde os empresários de facto podem encontrar aqui todos os exemplos e todas as formas e todo o apoio para poderem descobrir e explorar esta opção. Uma outra, que é a tal assistência técnica, prestação de serviço e pro bono. Vê-se muito isto através, por exemplo, dos escritórios de advogados, das organizações sociais, dão um grande apoio, mas também há já um grande investimento, e tenho aí um exemplo que mostrar também português, de uma organização que tem procurado dinamizar e mobilizar as empresas para poderem, de facto, oferecer os mais diferentes serviços e, portanto, vocês também se podem, de alguma forma, organizar nesse sentido. O outro ponto é a questão da associação de marcas para dar visibilidade, o marketing social e o marketing das causas, e, portanto, Vila de Rei é o tal centro do país e também pode encontrar esta ou outras abordagens que chamem a atenção e que se mantenham ao longo do tempo. E, portanto, as empresas têm que decidir quais são as causas que querem apoiar, mas também como é que dão visibilidade a essas causas. Depois temos aqui o desenvolvimento de implementação conjunta. Eu já vos mostrei muitos exemplos, porque naqueles exemplos que eu vos mostrei, dos projetos que vos mostrei, existem muitas empresas, portanto há empresas que se associam a nós e que são especializadas nessas áreas.
Outro exemplo que é muito e que é interessante poderem ver, por exemplo, como o Incorpora ou como mesmo a Associação Portuguesa para a Diversidade e a Inclusão, que de alguma forma reuniu muitas empresas e tem muito vigor, e também é algo que está a ser feito pela Europa fora. Introduzir nas cadeias de valor das empresas organizações com naturezas e formatos diferentes e que de alguma forma possam complementar e reforçar aquilo que é o valor acrescentado às nossas propostas de valor. E aqui obviamente que entra também as questões ligadas aos conceitos de economia circular. A aquisição de serviços a estas organizações. Trago-vos aqui, por exemplo, o CIRA, que é uma unidade, uma empresa pública em Espanha, na Catalunha, que tem a responsabilidade de gerir todas as oficinas de produção do sistema prisional e que, inclusive, participa, por exemplo, em coisas tão qualificadas como o desenvolvimento de materiais para a indústria aeroespacial ou para a indústria automóvel, ou também a aquisição e parcerias com organizações que valorizem os produtos locais, regionais e tradicionais. Apenas para terminar, e porque foi algo também que pediram, e obviamente que não houve tempo para estar a explorar muito, mas do que estivemos a ver sobre a Vila de Rei, sobre todo este contexto, e de alguns documentos que estão disponíveis, existe de facto aqui uma oportunidade para poder, ainda que seja, podemos ver toda a dimensão, etc., para poder de alguma forma introduzir aqui alguns elementos que introduzam o município numa dinâmica, digamos assim, de co-construção e de inovação, tanto incremental como também de alguma forma em áreas que sejam mais sensíveis e que exijam um maior investimento. E penso, espero ter correspondido ao pedido de síntese. E agradecer uma vez mais a oportunidade de estar convosco. Tenho que ir à Vila de Rei um dia destes e pronto, e muito boa noite. Muito obrigada. Se concordar, disponibilizaremos a apresentação neste formato ou noutro que entenda mais relevante aos participantes, também para poderem ficar com a informação. E eu, dado adiantado a hora, não vou neste momento abrir para perguntas. No final, se alguém encontrar, se alguém tiver alguma necessidade de esclarecimento adicional, teremos todo o gosto de fazer também chegar aos deputados. Muito obrigada mais uma vez. E respondeu na totalidade àquilo que tinha sido o desafio que tinha sido colocado. De seguida, vamos ouvir já o exemplo que temos em construção aqui na região, o Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável, que é uma estrutura que está a nascer, que está a ser criada em colaboração, em incubação, diria até, penso que não estou a usar um termo errado, na Universidade da Beira Interior. A professora Assunção faz parte, tem aqui a gentileza para partilhar connosco o estadio em que estamos e qual é o objetivo e o caminho que queremos traçar, que querem traçar. Muito obrigada, professora Assunção. Obrigada, eu. Muito boa noite. Eu não vou demorar muito tempo, até porque eu não gosto muito de falar em público, portanto, isto para mim é ótimo, conseguir despachar isto rapidamente, vai ser muito bom. Mas não queria deixar de lhes dizer o que é que estamos a fazer e, sobretudo, não queria deixar de lhes pedir que pensem como empresários se podem contribuir para a rede, para o centro e, sobretudo, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas dos nossos distritos. E vou-lhes contar uma história. Eu estou aqui a representar uma equipa. Esqueci-me do protocolo e de cumprimentar toda a gente, desculpem. Mas pronto, queria cumprimentar, agradecer o convite que me foi feito, foi muito amável que nos foi feito. Queria cumprimentar também as pessoas da equipa que estão cá, que é a professora Maria João Guardado Moreira, o professor Taborda e o professor Marco Inês. Eu tenho a sorte de estar numa equipa fantástica, os senhores provavelmente como empresários
sabem que quando temos uma excelente equipa levamos o mundo à frente, e eu acho que é isso que está a acontecer, até sentimos que somos tão bons como a equipa, porque às vezes é muito bom. Mas pronto, basicamente isto nasceu de um desafio que nos foi feito por causa de facto, há um envelhecimento imenso a nível europeu, a nível mundial e a nível do nosso país. A tal ponto que um dos distritos que nós cobrimos, que é o Distrito da Guarda, há zonas na Guarda em que já não há pessoas mais novas para tratarem das pessoas mais velhas que estão institucionalizadas, não conseguem ter gente nova suficiente. O envelhecimento deveu-se a grandes avanços da medicina, como os senhores sabem, também é uma diminuição da natalidade, tem as suas causas, mas realmente temos uma população envelhecida. E uma população que está a envelhecer com condições que não são exatamente as ideais. O mundo inteiro está a envelhecer e, nesse aspecto, o que nós encontramos o que encontramos até agora tem sido um problema, porque não sabemos lidar com esta situação, porque temos pessoas muito dependentes que gastam muito dinheiro ao Estado, temos um Estado que não consegue corresponder a esses problemas e, portanto, temos que começar a olhar para o envelhecimento não como um problema, mas como uma oportunidade. E temos que tornar o envelhecimento uma situação positiva para quem vai viver, de forma a tornar-nos mais autónomos, menos dependentes do Estado e mais capazes de ter decisões e de tomarmos decisões da nossa própria vida. De facto, no nosso país, neste momento, há dois tipos de idosos. Há os grandes idosos, que têm um perfil cultural diferente dos menos idosos, mas que também já são, e temos a noção de que nós nascemos todos da mesma maneira, mas cada um de nós vai envelhecer de maneira diferente. E a ideia que se tem, atrás destes projetos de envelhecimento ativo e saudável, no fundo, é tentar que todos nós envelheçamos o melhor possível. E o menos dependentes possíveis e o mais capazes de gerir a nossa vida autonomamente e sendo capazes de dizer eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo e não é por ser idoso que não vou conseguir fazê-lo. Realmente, os problemas que temos aqui no interior são bastante diferentes dos problemas que existem no litoral e, portanto, além da nossa própria constituição física e das doenças que vamos levando ao longo da vida, o facto de vivermos em determinados sítios também condiciona o envelhecimento que temos. Eu queria para passar, se faz favor. Há uma série de instituições que estão a lançar e a trabalhar no envelhecimento ativo e saudável. A OMS lançou em 2020 o relatório para a década de envelhecimento ativo e levanta números grandes de pessoas que não são capazes de idosos que não são capazes de ter as suas necessidades básicas diárias resolvidas por si só. Ou seja, há este número imenso de pessoas dependentes. Isto é uma coisa que temos que pensar, porque já há neste momento demasiadas pessoas dependentes na idade maior e nós estamos a construir gerações de gente que têm necessariamente que mudar perspectivas para chegarem à idade maior de uma forma muito mais autónoma. Passava, se faz favor. Não sabemos muito bem, há muitas coisas sobre esta população mais idosa que ainda não sabemos, apesar de muitos estudos que há, apesar de muita investigação, e de facto, esta década do envelhecimento ativo o que pretende é tentarmos perceber como é que é a saúde, como são as finanças, como é que são as condições de vida destas pessoas, o tipo de educação, o tipo de trabalho que têm, o tipo de capacidade que têm de resolver os seus problemas e há, de facto, uma responsabilização que está a ser feita nos países e nos governos, e quando falo em governos falo até às juntas de freguesia, na necessidade de promovermos o envelhecimento nestas das populações onde estamos inseridos, de forma a que cheguem de uma forma muito mais autónoma à fase final da vida. Se não se importar, neste momento, para a OMS, o que eles pretendem é, de facto, modificar a forma como nós vemos o idoso, prestar cuidados primários de saúde e cuidados de saúde que sejam abrangentes para todos, promover a investigação na área do envelhecimento e na área da maneira de conseguirmos envelhecer bem, recolher dados, e esta parte é importante, de facto precisamos saber mais sobre isto, e promover a criação e a adaptação de ambientes que tornem a velhice uma situação muito positiva, ou seja, as cidades amigas do idoso, as aldeias amigas do idoso e por aí fora. Se puder passar. Há um livro verde sobre o envelhecimento da Comissão Europeia que, de facto, propõe promover estilos de vida saudáveis e isso implica mudar a maneira como comemos, mudar a maneira como fazemos exercício, cortar um determinado número de coisas que nós ainda achamos muito boas, como o tabaco, o álcool e por aí fora. Há uma série de mudanças de vida que temos que começar a pensar como população e temos que provar que são realmente vantajosas. Proporcionar oportunidades de aprendizagem. Há muita gente que depois
da reforma pode continuar a estudar, pode continuar a aprender. Os senhores, como empreendedores, podem, por exemplo, promover formação nas vossas áreas, podem promover o emprego sénior, que é uma das coisas que, de facto, há muita gente que gostaria de continuar empregada e que, por causa da reforma e por causa da idade, não o faz, ou promover microempresas de pessoas mais velhas que queiram entrar no mercado de trabalho. E temos realmente que aumentar, satisfazer estas necessidades crescentes da população que envelhece. Para além dos cuidados de saúde, há outros cuidados. Há a necessidade de manterem contactos sociais. O isolamento social é uma das grandes doenças dos nossos idosos e nós precisamos de resolver isto, e o Covid foi uma das coisas que nos mostrou. Precisamos de reduzir as diferenças territoriais, desculpem, já estou a ficar com o que é mais difícil, as diferenças que existem nos vários territórios do país em termos de acesso a serviços. Nós estamos a perder serviços na beira interior e essa perda de serviços está a fazer com que os nossos idosos pensem que é preferível aproximarem-se das grandes cidades quando envelhecem, porque não têm a certeza de conseguir aqui ter uma velhice com um mínimo de cuidados suficientes. E temos de melhorar a solidariedade intergeracional e a ligação entre as várias gerações. Manter os idosos em contacto com as pessoas mais novas, porque têm uma quantidade imensa de informação que precisamos de manter e que precisamos de recolher, e, por outro lado, pôr as pessoas mais novas em contacto com os mais velhos, até por causa desse mesmo processo de aprendizagem intergeracional. Esta participação no mercado de trabalho, já falei nisso, aumentar as oportunidades de negócios associadas à chamada economia cinzenta, e há uma série de oportunidades de negócios ligada ao envelhecimento, quer a nível de moda, quer a nível de projetos de microempresas, quer a nível de apoio social, quer a nível de tudo o que os senhores possam pensar. De facto, se uma pessoa pensar um bocadinho no negócio que tem e pensar como é que o pode adaptar a uma população mais velha, é relativamente simples encontrar ideias e é relativamente simples pensar que podem ter um impacto grande numa determinada população. E precisamos, de facto, criar novas oportunidades e ser inovadores. É uma área em que a inovação se torna mesmo muito necessária. Não tenho gostado de passar? Pronto. A Comissão Europeia propôs-se na Europa a criar uma parceria de inovação e envelhecimento. A atividade saudável, definitivamente para melhorar a qualidade de vida dos idosos, presentes e passados e futuros, digamos assim. E, portanto, esta parceria tem dois grupos, tem duas formas, uma que são os grupos de ação e outra que são os centros de referência. Os grupos de ação são 6, que envolvem a inovação, ou seja, criar cidades amigas, ambientes amigos dos idosos, desenvolver soluções de vida independente, ou seja, aplicações ou funcionalidades que melhorem a vida autónoma dos idosos, replicar cidades integradas para doenças crónicas, ou seja, promover a saúde, gerir a saúde e, sobretudo, promover a adesão às prescrições e aos planos médicos. Portanto, no fundo, ter uma perspectiva de adesão à saúde muito grande. E, além destes grupos de ação, criaram-se os chamados centros de referência, é aqui que nós entramos. Os centros de referência são centros internacionais que promovem todos estes 6 grupos e que o fazem em parceria com as autoridades civis, com a indústria, com os equipamentos sociais e com a academia. E estes centros de referência, neste momento há 4, que é isto. Neste momento, a nível nacional, há 4. Um no Porto, um em Lisboa, um em Coimbra e um no Algarve, e tornava-se necessário, pelas condições do território que temos, criar uma parceria a nível da beira interior. E eu pedi-lhe que alcançasse, faz favor, mais uma vez. Estes 4 centros já estão reconhecidos como uma unidade nacional. Nós estamos a fazer a aplicação para fazermos parte desta mesma unidade nacional e, para além disso, vamos fazer uma aplicação para fazermos parte da unidade dos sistemas de referência europeus. Isto porque, em relação à região das Beiras, nós temos uma muito má caracterização da população idosa, temos um despovoamento de territórios e temos umas necessidades. A nossa população idosa tem uma necessidade completamente diferente das populações idosas do Porto, de Coimbra, de Lisboa, do Algarve, como é óbvio. Só quem não está cá é que não tem essa noção. A nossa população idosa tem muito menos recursos económicos e sociais do que eles têm e há, de facto, uma necessidade de criarmos respostas individualizadas no envelhecimento, criarmos respostas diferentes para os nossos idosos que estão em contexto urbano e aqueles que estão em contexto rural e darmos um apoio muito maior à GEPIS e à sua inovação, de alguma forma, em relação às populações que estão servidas. Portanto, estas foram as razões que nos levaram a criar um centro e foram as razões que nos levaram a começar este movimento. Nós começámos há cerca de um mês e meio,
Já temos 40 parceiros. Chegamos ao fim do ano com 200, se Deus quiser. Pronto. Se não se importar de passar, o que é que acontece? Estes centros de referência nacionais têm 3 pilares e nós adaptamos os 3 pilares à nossa comunidade neste sentido. Há um pilar inicial que pretende saber como é que é a nossa população, um segundo pilar que promove o envelhecimento ativo e saudável e um terceiro que pretende satisfazer as necessidades da população que já está idosa. Se puder passar, por favor. Isso. Aqui o que nós queríamos saber é como é que é a nossa população idosa. E, portanto, vamos criar grupos de gente que vamos seguir nos polos educativos e que vamos seguir e que vamos tentar ver quais são os fatores que promovem o envelhecimento ativo e o envelhecimento, enfim, saudável destas pessoas, o que é que podemos melhorar, quais são as dificuldades que têm para ter, de facto, um envelhecimento melhor e tipos de necessidades que é que a sociedade pode satisfazer para conseguir que sejam velhos saudáveis, se quiserem. Isto implica, para além do mais, também criar grupos de doentes com determinadas doenças crónicas e grupos de autoajuda, que é uma coisa que não existe, ou que existe muito pouco a nível da nossa região, mas que funciona e que, de facto, potencializa muitas vertentes positivas na vida dos doentes. Para além disso, detectarmos o grande idoso. O grande idoso, neste momento, são indivíduos com mais de 85 anos, que são indivíduos que têm, de facto, algumas fragilidades e que precisam de um tratamento específico. Se pudesse passar, este envelhecimento saudável e ativo implica criarmos aplicações digitais que promovam esse mesmo envelhecimento nesta população, educarmos para a saúde, e educarmos para a saúde significa ensinar nas escolas e nas universidades como é que se investe bem, o chamado de educação para o envelhecimento, para além de formarmos técnicos e formarmos pessoas capazes depois de continuar e de apoiar o envelhecimento da população que estamos a servir. Criarmos polos de atividades cognitivas e físicas a nível das juntas, freguesia, das aldeias e das vilas, o que faz com que, de facto, as pessoas mantenham uma atividade física e cognitiva persistente, e criarmos, de facto, planos económicos para a economia cinzenta, em que haja a participação de empresas e em que haja, de facto, uma simbiose, em que as empresas ganhem algo, ganhem dinheiro com isso, e ao mesmo tempo os idosos consigam também ter uma melhoria da sua qualidade de vida. Pedia-lhe para passar. E, finalmente, tentarmos melhorar as condições da população que já está envelhecida, aumentar a equidade no acesso aos cuidados de saúde, desenvolver meios de telemedicina que permita às populações mais afastadas dos centros de saúde serem tratadas e serem avaliadas e ajudar, de facto, as GERT a desenvolverem mais aptidões e mais capacidades nas populações que estão a servir e, ao mesmo tempo, se quiserem dar o salto para sistemas residenciais mais inovadores, temos capacidade de os apoiar. Isto é o dinheiro que existe em termos de envelhecimento e de projetos de envelhecimento a nível do PRR. E agora, se pudesse, é o último slide. Esta é a equipa com que estamos a trabalhar. Temos a professora Rosa Marina da Guarda, a professora Maria João, que é do Distrito de Castelo Branco, a professora Dulce, que está na Covilhã, o Dr. Nuno Pinto, que também está na Covilhã, o professor Martínez e o professor Taborda Barata são os dois da UBI, o Dr. João Correia está na Guarda, a professora Hermelina está na Guarda. E, basicamente, somos nós que começamos o projeto. Neste momento o projeto vai ser muito o que os nossos parceiros quiserem fazer. Os projetos que quiserem apresentar ao centro e que nós pudermos dinamizar e pudermos ajudar a lançar, também no fundo estão nas mãos dos nossos parceiros e estão nas nossas mãos. E acho que temos hipótese de tentar, de facto, melhorar a qualidade de vida, quer de nós, que ainda não somos idosos e que vamos ser, quer dos idosos que já existem a nível dos distritos. É pelo menos a ideia que temos e é a vontade que temos. Muito obrigada por me terem ouvido. Eu gostava, porque este mundo é o empresarial, nós os académicos universitários temos uma visão um bocadinho diferente das coisas, mas o que é importante e que a professora Assunção salientou, o que nós estamos a pedir é parcerias de trabalho, não estamos a pedir financiamento, não há questão de financiamento. A questão é que uma estrutura organizada em termos de rede, se alguma das empresas aqui presentes se quiser candidatar a um financiamento europeu, se for por dentro da rede, a hipótese de êxito é muito maior. Se for fora da rede, faz a sua candidatura empresarial e perde-se no universo de não sei quantas empresas. Aquilo que interessa é que nós sejamos organizados, estruturados. E como isto apanha tantas vertentes, desde a parte social,
à organização do que hoje chamamos lá de terceira idade, que estão na evolução para centros de cuidados continuados, por um lado, ou para sistemas de habitação conjunta, ativa, que são uma novidade que se implementa agora na Europa, para a área de investimento em áreas de comunicação, de redes de comunicação de idosos, de moda, que também falou, moda para pessoas de idade. Ou seja, o que estamos aqui a desencadear é uma possibilidade de ter uma estrutura que, em certa medida, está aberta a várias propostas e que vai apostar na candidatura aos fundos europeus para termos uma organização que sirva a todos, com a finalidade de melhorarmos a qualidade de vida dos mais idosos. Eu já estou com o pé de cada lado, já sou idoso e já estou no desenvolvimento, portanto, já sou um bocadinho egoísta, mas a verdade é que nenhum de nós sabe qual é a qualidade de vida que vai ter, mesmo não sendo idoso. Tudo isto é extensível depois aos mais novos. Eu não queria que tivessem a noção, ouvimos aqui propostas muito concretas de financiamento, às vezes com um bocadinho de risco. Se aposta, se não resultar, não recebe, mas se der resultado até recebe tudo. Você acha que é excelente, obriga um bocadinho. Portanto, nós não estamos a pedir investimento. Isso é uma dificuldade que as universidades às vezes têm, é quando falam numa parceria, as pessoas dizem, está a pedir aqui dinheiro para financiar um projeto. Não é para financiar, o que nós precisamos aqui é de parceiros que queiram aderir ao projeto, de momento, ativamente, ou só daqui a uns anos, porque neste momento não tem nada previsto, mas querem estar aderentes, porque a quantidade de parceiros potenciais é importante na candidatura. E por isso nós vamos pedir à ABB a possibilidade de contactar as pessoas que estão aqui. Algumas delas já são nossas parceiras, outras não serão, mas tenham a noção, não tem risco nenhum, não tem investimento nenhum. Se quiserem candidatar-se a um projeto que possa ser aceitável por nós, candidatam-se. Se não quiserem, tranquilamente não se candidatam. Portanto, é uma coisa muito liberal, muito simpática, e acho que é esta a ideia. Agora, fiquem com a noção. Pretende-se criar um centro, vimos aqui coisas fantásticas de Vila de Rei, lá está, Vila de Rei puxa para um lado, outro sítio puxa para o outro, todos juntos, provavelmente fazemos muito mais facilmente. E até estes projetos em que vimos que as experiências de um local podem ser transpostas para o outro, onde é que a gente vai buscar a informação? À origem, e as pessoas até estão disponíveis para ajudar. Portanto, é neste sentido que eu peço desculpa, mas quis esclarecer. Não há investimento nenhum. O que a gente está a pedir para a rede é a possibilidade das empresas se candidatarem como parceiras para que a candidatura possa seguir e nós sejamos considerados